uma questão, né, especificamente sobre a adolescência, que é assim, a criança brinca, o adulto trabalha e o adolescente faz o quê? Né? A adolescência é um tempo de ruptura com o familiar, um tempo de crítica e de busca por um lugar, uma identidade. Quem eu sou, o que eu quero, do que eu gosto, eu ainda posso brincar? Posso querer colo e atenção? Como? Né? E quem está no serviço sabe que os adolescentes pedem colo e atenção de jeitos muito diferentes, né? Sendo mais agressivos, causando, descumprindo um combinado, uma regra, etc. Né? Mas é muito interessante porque justamente a adolescência é um período onde ele está, onde o sujeito está no meio do caminho, né? E ele, por um lado, tem que abandonar, né, alguns aspectos da infância, do jeito de ser criança, mas ele ainda não é adulto, né? Ele ainda tem um longo caminho pela frente. Eu lembro que, quando eu era pequena, eu pensava assim, quando eu tiver 30 anos, eu vou ser muito velha, assim, eu vou saber muita coisa, vou ser, tipo, muito grande. Né? E se você pensa dos 18 para os 30, tem bastante tempo. São 12 anos, né? Quer dizer, quanta coisa a gente vai aprendendo, aprimorando, deixando de lado, mudando de ideia, né? Nesse período. E aí é interessante porque a gente pensa assim, o adolescente encontra limites à onipotência infantil, a fase de eu posso tudo. Né? Na infância, quando a gente é criança, é claro que a gente encontra limites, mas a gente fantasia, a gente se vincula com o outro, a gente sabe para quem pedir o que a gente quer. Né? Não vou pedir para aquele, porque aquele não vai me dar. Né? E num certo sentido, a gente tem essa sensação, quando a gente é criança, de que a gente pode tudo, e de que a gente consegue tudo. Né? E o adolescente encontra esse limite. Né? Primeiro porque ele é mais, vamos dizer assim, mais criticado, ou mais cobrado de acatar os limites, de acatar as regras, de andar na linha. Né? A gente é muito mais rigoroso com os adolescentes nesse sentido do que com as crianças. Porque com a criança, quando ela transgide, fala assim, não, mas é criança, está brincando, dá um desconto. A gente normalmente não dá desconto para os adolescentes. Né? Porque, ao mesmo tempo em que se separa dos adultos, e ele precisa se separar dos adultos, ele reencontra os seus próprios limites e os ideais que ele um dia sonhou. O difícil movimento vivido pelo adolescente, que implica na necessidade de se separar dos adultos para afirmar sua identidade, traz efeitos para ambos os lados. E ambos os lados, quando eu digo, é para os adultos que cuidam e que acompanham, sejam pais, sejam educadores, seja equipe técnica, quanto para o próprio adolescente. Medo, insegurança, raiva, decepção, expectativa. Né? Isso é muito comum da gente observar, porque, muitas vezes, o sucesso, vamos dizer assim, do adolescente, do tipo, esse aqui vai para a escola, esse obedece, esse não sai sem pedir, não foge, não sei o quê. É como se o nosso trabalho fosse bem-sucedido nesse sentido. Então, se o adolescente faz qualquer coisa que sai da regra e do padrão, a gente se sente muito atacado. Porque a gente fala, mas eu estou aqui, eu faço tanto, eu converso tanto, e o cara não ouve, e o cara faz isso, mas aí eu vou ser responsabilizado, e se acontece alguma coisa... Isso dá muita raiva na gente, isso traz muita insegurança. Né? Isso dá muito medo, muitas vezes. E é muito uma questão importante, que depois eu também vou retomar, que é que, muitas vezes, isso é vivido por todo mundo que está no serviço de um jeito muito solitário. Né? Como é que a gente pensar que a gente pode compartilhar essas dificuldades e essas questões em equipe? Né? E tentar pensar e se apoiar nesse sentido, porque senão a gente vive isso muito sozinho, como o adolescente vive. Né? Para terminar, eu acho que essa, talvez a ideia principal, né? Assim, relação, vínculo, é igual a conflito. Né? O fato da gente não conversar com o adolescente achando que vai passar, ou que a gente não vai entrar em confronto com ele, porque senão vai sair briga, não ajuda nem a gente, nem o adolescente a criar recursos para lidar com uma situação de conflito, com o embate, com a diferença, com a divergência. E isso é um trabalho que não é que nem você ensinar uma criança a escovar o dente. Você fala um dia, no dia seguinte, não vai escovar se você não falar. Né? Com o adolescente, a gente pensa que esse repertório de relações se dá do mesmo jeito. Ele se repete,
e é no dia seguinte, e é no outro, e você pensa assim, pô, mas eu já falei isso 30 vezes. Você vai falar 31, 32, 33, e vai precisar conversar com ele sobre isso.